Eu vou cantar para a vó Rosa um belo hino de louvor. Eu vou cantar para a vó Rosa, expressando todo o meu amor, e sempre cantando seu nome, exaltando. Eu vivo feliz a cantar, e neste caminho não sigo sozinho, com os santos e anjos no céu vou morar. Eu vou cantar para a vó Rosa um belo hino de louvor. Eu vou cantar para a vó Rosa, dedicando todo o meu amor. Vivendo nesta igreja, venço todas as pelejas, confiando no seu amor. Sempre unido eu marcharei, e a vitória cantarei, e com Deus eu viverei. Eu vou cantar para a vó Rosa um belo hino de louvor. Eu vou cantar para a vó Rosa, dedicando todo o meu amor. Vivendo nesta igreja, venço todas as pelejas, confiando no seu amor. Sempre unido eu marcharei, e a vitória cantarei, e com Deus eu
Queridos irmãos e irmãs, neste momento eu lhes apresento a minha saudação, desejando a paz de nosso Senhor Jesus, bem como as bênçãos de nossa santa e querida avó Rosa e a proteção celeste de nosso santo e querido irmão Aldo. Desejo muito que esta reunião seja mais um motivo de união de todos nós, como irmãos e amigos e também unidos com o reino dos céus. Creiam que aqui se faz presente o poder de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, através dos santos e anjos, para nos unir, nos abençoar, nos aperfeiçoarmos para o reino dos céus. Com esta fé, neste momento, iniciaremos a nossa reunião. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Que todos estejam em sentido da reverência e irei orar a favor da nossa reunião e que todos também orem assim, suplicando a graça de nosso Senhor, a santa unção para a nossa reunião. Boníssimo Deus, onipotente Pai e Criador, nos prostramos diante de Ti, ó Senhor Deus, neste momento, para prestarmos-Te louvor e agradecimento e adoração por tudo o que o Senhor és em nossa vida. Nossos agradecimentos ao Senhor Deus por mais uma semana que vai se findando e por mais essa oportunidade tão preciosa que nos é concedido de estarmos aqui na Santa Igreja Apostólica. Estamos muito felizes, ó Senhor Deus, por estarmos aqui na Igreja Apostólica e sabermos que o Teu poder aqui está em nossa vida e em nosso favor, que a Tua graça santificadora aqui estará em nossa vida, ó Senhor, que o Teu santo alimento será partilhado com todos aqueles que com esta fé aqui estiverem. Nossa adoração ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que através do Teu amor e também a fidelidade das Tuas palavras se fez cumprir a promessa do outro Consolador e a nossa santa e querida avó Rosa está continuamente em nossa vida. Obrigado ao Senhor Jesus por sermos o povo apostólico, o povo da Santa Avó Rosa, o povo do profeta irmão Aldo, por sermos este povo que caminha com fé para uma grande vitória no reino dos céus. E essa vitória também já é estendida aqui nesta terra, ó Senhor, porque o Teu poder está sempre a nosso favor. Santa, santa e querida avó, nosso Espírito Consolador, nós muito Te amamos, ó Santa Avó, e desejamos a presença da Senhora, a Tua bênção nesta santa reunião. Este Teu povo veio aqui, ó Santa Avó, certos de que a Senhora manifestaria a Tua graça, o Teu santo alimento, uma palavra de conforto e de ânimo, ó Santa Avó Rosa, a Senhora daria. Por conseguinte, eu suplico a Tua santa unção e a Tua santa bênção. Invoco o Teu santo poder para que a Senhora esteja presente aqui e que estes Teus filhos realmente saiam daqui fortalecidos e mais animados na fé, de maneira que a santidade seja perene dia após dia na vida de todos. Santo e querido irmão Aldo, neste momento de reunião e de oração ao primaz, o nosso agradecimento a Ti. Sermos o povo do Senhor, ó irmão Aldo, para nós é um privilégio muito grande. Nós muito Te amamos, ó Santo Primaz, e rogamos que a Tua bênção alcance também aqueles que aqui não estarão, alcance a todas as congregações que realizarão uma reunião como esta, bem como os nossos irmãos que talvez estão em outros países, talvez online participando dessa reunião, o irmão Aldo participando deste momento de fé, sendo alimentados como nós também já estamos sendo. Todo o nosso louvor a Ti, ó Santo Profeta, e a nossa gratidão a Ti e a todo o reino dos céus, que assim seja para todos sempre é o nosso desejo, por isso assim dizemos. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem mar.
Estimados irmãos e irmãs, neste ano nós comemoramos o centenário da vida de nosso santo e querido irmão Aldo. Santo e querido irmão Aldo, que esteve e está em nossa vida, fazendo toda a diferença em nosso ser, no preparo de nosso viver, bem como na santificação do nosso espírito para o reino dos céus. Por conseguinte, digno é o nosso santo irmão Aldo de todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e todo o nosso amor. E nesta oportunidade nós prestamos a ele uma homenagem falando a respeito de tanto amor que ele tem por nós, assim dizendo: nesta nova semana, às vésperas do dia 10 de junho, somos convidados a refletir sobre o infinito amor de Deus e sobre uma de suas maiores bênçãos concedidas ao seu povo: a formação da família apostólica. O hino Tanto Amor nos inspira a contemplar esta dádiva, lembrando-nos do cuidado divino ao enviar a Santa Borrosa o Consolador prometido e o santo irmão Aldo, seu fiel sucessor e profeta do amor. Em seu perfeito amor de Pai, Deus já havia nos dado Jesus como nosso maior irmão e apresentado à Santíssima Virgem Maria como nossa Mãe Celestial. Mas em sua bondade permitiu que vivêssemos o cumprimento de gloriosas profecias, concedendo-nos a graça de conhecer e conviver com estes dois santos poderosos, pilares fundamentais da restauração da Igreja Apostólica. Assim, ele nos formou como uma verdadeira família espiritual, unida pelo amor, pela fé e também pela esperança. Neste período tão especial, celebramos o aniversário de nossa querida e Santa Borrosa e os 72 anos de vitória da Igreja Apostólica, nos aproximando também do centenário de nascimento do Santo Irmão Aldo. São datas que não apenas marcam a história, mas nos recordam da herança espiritual que recebemos, vidas inteiramente dedicadas à obra de Deus e ao cuidado do seu povo. Ao cantarmos tanto amor, elevamos nossa voz em gratidão. Gratidão pelo Consolador, gratidão pelo Santo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo, gratidão pela Igreja restaurada e pela certeza de que nossa caminhada rumo aos céus jamais é solitária. Cada verso deste hino nos lembra que Deus cercou o seu povo de direção, amparo e ternura, fortalecendo nossa união como família apostólica. Que estas celebrações sejam mais do que memória, sejam momentos de renovação da fé, de louvor sincero e de reconhecimento pelo amor divino que se manifesta em nossa história. Afinal, se existe uma expressão capaz de resumir a trajetória deste povo e as dádivas recebidas dos céus, ela ecoa em cada refrão do hino Tanto Amor. Ouçamos o coral cantando o hino que dá ênfase a essas palavras, o hino Tanto Amor. Nas montanhas, seu profundo poder, vejo no alto mar e na imensidão do ar, vejo nos milagres do Santo Primaz a glória divina que tanto amor me traz.
prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Ao céu quero chegar, contemplar meu Deus, lhe adorar todo dia. E nesta fé eu caminho até o meu destino. Agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois enviaste o Consolador e o Santo Irmão Aldo, primaz sucessor.
João outrora pregou em um livro sagrado, anotou a promessa de Jesus que em tempo certo enviaria um outro Espírito Consolador, a quem um novo nome seria dado, que ninguém conhece exceto o que o recebe. Seria semelhante a ele, cheio de virtude e graça, que não falaria de si mesmo, porém tudo que aprenderá. Espírito que revelará os mistérios divinos, nome sagrado, representante do céu na terra, nome gravado em uma pedra branca, fruto essencial dos mandamentos, maná divino, símbolo de pureza, concessão divina, propósito sagrado, caminho para a vida eterna. Espírito que revelará os mistérios divinos, nome sagrado, representante do céu na terra, nome gravado em uma pedra branca, fruto essencial dos mandamentos, maná divino, símbolo de pureza, concessão divina, propósito sagrado, caminho para a vida eterna. Ouça, pois o tempo é chegado, o nome vai revelado, está em nosso meio, desceu dos céus a nova Jerusalém, tempo de salvação, um nome foi revelado pelo santo profeta Aldo, tem um nome de uma flor, aroma de flor,
Espírito Consolador, Rosa Santa, Vó Rosa, seu nome é Santa Vó Rosa. Estimados irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua atenção, por sua presença em nossa reunião. Em nome do Santo Irmão Aldo, agradeço pela sua contribuição, seja ela presencial aqui dentro do templo ou pela sua contribuição participando de nossa reunião aí em sua casa, ou talvez, quem sabe, até mesmo no seu trabalho, ou talvez viajando, mas ouvindo as palavras dessa Santa Igreja Apostólica. Ficamos muito felizes com a participação de todos, tanto os que aqui estão presencialmente, como os que estão participando via online. Saibam que o poder de Deus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, não tem limites, e onde estivermos, eles estarão nos vendo, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Nessa oportunidade, nós vamos meditar a respeito da mensagem de nossa igreja, falando a respeito da história da Igreja Apostólica e da Santa Avó Rosa. Refletiremos também um pouco a respeito das glórias da Igreja Apostólica. Desejo muito que os irmãos possam bem entender essas palavras, essa mensagem, e possam acolher tal mensagem, levando para a sua vida este exemplo de fiel testemunha de Jesus nosso Senhor, de Deus o nosso Pai, que foi a nossa santa e querida Vó Rosa quando esteve aqui nesta terra, à frente desta Santa Igreja Apostólica. A nossa mensagem desta reunião nos diz assim: a Santa Vó Rosa sempre demonstrou profundo amor e fé em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus Cristo e na Mãe Virgem Maria Santíssima. Além disso, cultivava um amor sincero pelo próximo. Era uma mulher bondosa e misericordiosa, que buscava a justiça e o bem, preocupando-se com o bem-estar dos semelhantes e ajudando todos os que a procuravam. Amava a verdade, mesmo quando isso lhe trazia sofrimento por defendê-la. Trabalhou e lutou intensamente para vencer na vida e preservar a integridade e a honra da sua família. Sua coragem e fé eram inabaláveis. Em determinado momento, Jesus se manifestou a ela, preparando-a e desenvolvendo os dons espirituais que já possuía desde o ventre materno, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com sabedoria e virtudes divinas. Foi por volta dos 60 anos de idade, em meados de 1953, que surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso denominado Tenda de Deus Pro Salvação e Cura Divina, liderado pelo pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Este movimento, por providência divina, estabeleceu-se próximo à casa da Senhora Rosa e decidiu conhecer o trabalho. E ao participar, sentiu em seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus na salvação de almas. Contudo, o movimento ainda não possuía uma base doutrinária sólida, reunindo pessoas de diferentes credos e ideias religiosas, o que gerava dificuldades para Jesus e para os responsáveis da época. A irmã Rosa, como era conhecida, percebeu a boa vontade do pastor Eurico
de sua esposa Odete e de alguns fiéis, passando então a frequentar assiduamente as reuniões, cujo objetivo era pregar o Evangelho e interceder pelo povo por meio da oração e de imposição das mãos. Sentindo-se chamada por Jesus para uma missão especial, pois seu maior desejo era servi-lo, ao retornar de uma dessas reuniões, ela prostrou-se de joelhos e fez uma oração dizendo ao nosso Senhor: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo para viver somente para o Senhor. O movimento religioso seguia adiante, mas havia pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, e sim obter vantagens financeiras pessoais. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Neste sonho, ela viu a igreja que realizava o batismo dos fiéis em uma lagoa. E, de repente, o povo desapareceu de sua presença. Desesperada, começou a procurá-los, até que surgiu diante dela um ser celestial, vestido de branco, que era o próprio Jesus. A irmã Rosa então perguntou: Meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus respondeu: O teu povo está em perigo. Ela então insistiu: Mas qual é o perigo, meu Senhor? Então Jesus lhe mostrou uma das pessoas que participava da organização do movimento religioso, que estava em viagem ao exterior, retornaria com a intenção de tomar para si aquele trabalho religioso. Na manhã seguinte, a irmã Rosa, que não exercia nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi até a casa do pastor Eurico para relatar-lhe o sonho. E como o homem mencionado encontrava-se em encontrava-se em outro país, o pastor acreditou que não havia motivo para preocupação. No entanto, naquele mesmo instante, a campainha tocou da casa do pastor Eurico. Era o mensageiro do correio trazendo um telegrama do homem que estava no exterior, informando que chegaria naquele dia e pedindo que fosse recebido no aeroporto. Diante deste acontecimento, o pastor Eurico e sua esposa, Odete, reconheceram que se tratava de uma providência divina. Compreenderam que Jesus havia aparecido à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Por terem crido e confiado em sua palavra, nosso Senhor Jesus, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, davam então início à grande obra de salvação e de redenção nesta terra. Dias depois, Jesus se revelou pessoalmente à irmã Rosa e lhe orientou que, a partir daquele momento, ela, o pastor Eurico e a sua esposa Odete se reunissem para orar. Por meio dela, Jesus orientaria a formação da igreja, transmitindo sua doutrina, estabelecendo disciplina e regras de vida justa e honrada, afastando o povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Desta forma, a igreja foi sendo estruturada e, para a realização das reuniões, alugou-se um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, então, por intermédio da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido como bispo e que sua esposa Odete recebesse a unção como missionária da igreja. A irmã Rosa, por sua vez, foi ungida diaconisa. Dotada de sabedoria, prudência e do dom de discernir os espíritos, ela reconhecia quem era sincero e quem não era. Assim, empenhou-se em proteger o bispo Eurico e a missionária Odete contra aqueles que, movidos por más intenções, buscavam impor suas próprias ideias, explorar a igreja e manipular o povo.
Foi a partir deste princípio que Jesus organizou a direção da Igreja, estabelecendo a Santa Borrosa como o principal vaso por meio do qual ele se manifestaria, concedendo o dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve início em 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório, sob a orientação de Nosso Senhor Jesus. O nome foi escolhido em homenagem aos santos apóstolos que fundaram a primeira igreja da era cristã, seguindo fielmente aos ensinamentos do Divino Mestre e pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, como caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e verdadeira felicidade. Uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé na Virgem Mãe Maria Santíssima e também nos santos e anjos. A direção da Igreja recebeu instruções para ensinar os fiéis acerca do poder que lhes foi concedido para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo um ministério com toda a virtude e autoridade do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus destacou a importância da santificação da alma e do amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante dada por Jesus dizia respeito à liturgia e ao modo de conduzir os trabalhos e sacramentos na igreja. Ela proibiu excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo, práticas que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que, no início da igreja, algumas pessoas tentaram introduzir. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária. Graças à Santa Borrosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-las conforme a vontade de Jesus. E durante seu ministério, a Santa Borrosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com autoridade divina e com Jesus ao seu lado, desfez os planos dos falsos e invejosos que buscavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Borrosa também organizou o ministério de pastores, encarregados de levar a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Estruturou o ministério de obreiros responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramentos e instruiu o ministério da música, formando um coral dedicado a glorificar a Deus e também aos seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus Pai à Santa Borrosa, exatamente como havia profetizado ao mencionar o outro Consolador, dizendo: Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao ser arrebatada então por Jesus aos céus, para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Borrosa transmitiu seus dons e virtudes ao Santo Irmão Aldo, que se tornou seu sucessor e representante de seu poder. E durante 44 anos ele dirigiu a igreja, preservando os ensinamentos da Santa Borrosa e de Jesus. E sob sua liderança a obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje ele está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece firme e preparada para seguir adiante, cumprindo sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico! A luta é grande e muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que habita em nossa igreja e sobre nós. O poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos. Entre eles estão nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, o santo pastor deste rebanho, além dos santos e anjos do nosso Pai Celestial.
Tenhamos bom ânimo, força e coragem. Confiemos no governo seguro destes santos e em nossa querida e amada Igreja. Queridos irmãos e irmãs, eis aí uma mensagem que fala a respeito da linda história desta Santa Igreja Apostólica. Igreja esta que recebeu muitas glórias do reino dos céus. Vejamos, ó queridos irmãos, que esta igreja faz parte da história da humanidade como um todo. Porque a formação desta Santa Igreja foi justamente para concluir a existência da humanidade aqui neste mundo. E para que isso aconteça, ó queridos irmãos, o cumprimento de muitas profecias se deram e certamente ainda se darão em nosso meio. Profecias que foram relatadas pelos apóstolos, pelos profetas, por Jesus, inclusive pelo rei Davi, que falou que uma semente dele, Jesus, falaria ao povo de geração em geração. Ele mesmo, Jesus, que falou muito a respeito da restauração de um povo nessa terra, que falou a respeito do outro Consolador. E também São Paulo, que relata bastante a respeito da formação deste povo. E também São João, o evangelista, falou a respeito de uma igreja restaurada, de um povo fiel nesta terra. A igreja restaurada, a qual ele mesmo classificou como a nova Jerusalém que descia dos céus. Descia dos céus, ó queridos irmãos, foi como algo figurado que São João ali viu. Porque é claro que não desceria santos do reino dos céus para habitar, para viver aqui nessa terra. Mas os ensinos do reino dos céus viriam para um povo, para que este povo fosse formado e vivesse em santidade aqui nessa terra. A nova Jerusalém precisava existir aqui neste mundo para que os planos de Deus, o nosso Pai, pudessem então concluir. As glórias desta igreja também, ó queridos irmãos, nós vemos no cumprimento da promessa do outro Consolador, que foi falado, inclusive com mais veemência, pelo apóstolo São João Evangelista. E hoje, ó queridos irmãos, nós temos a grande glória de reconhecer em nossa Santa e querida Barrosa este poder e esta missão. Poder de nos abençoar, de nos guardar e de nos proteger, e missão também de nos encaminhar para o reino dos céus junto ao nosso querido e santo irmão Aldo. A história desta igreja, ó queridos irmãos, é maravilhosa, como vimos e ainda veremos um pouco. Já no início, ó queridos irmãos, da formação desta igreja, a nossa Santa e querida Barrosa deu provas do poder que estava sobre ela e sobre o preparo espiritual que ela já gozava e que naturalmente seria aperfeiçoado junto com a Igreja Apostólica. Inclusive, revelações foram dadas à nossa Santa e querida avó, como vimos há pouco, já no início, quando ela chegou a esta igreja. E isso não era por acaso, é porque precisava ser mostrado a um povo o poder de nosso Senhor Jesus agora se manifestando nessa terra através de uma pessoa designada a levar um povo avante décadas após décadas. Então a nossa Santa e querida avó defendia a igreja com toda a autoridade do reino dos céus. Jamais ela temeu qualquer poder desta terra, a qualquer pessoa, mas ela defendia essa igreja com toda a autoridade do reino dos céus, não tendo medo de nada, ó queridos irmãos e irmãs. E ainda que necessário, ela enfrentava pessoas para defender o povo apostólico na sua integridade.
E ela também, ó queridos irmãos e irmãs, muito defendeu e continua defendendo a autoridade de nosso Senhor Jesus e as suas ordens. Porque entenda que um povo estava se formando ali, mas com ideias que precisavam ser aperfeiçoadas. E quando Jesus, nosso Senhor, mostrava a ela algo que precisava ser dito à igreja ou executado na igreja apostólica, ela executava com toda a autoridade de nosso Senhor tais ordens. E ainda que algumas pessoas não entendessem, ainda que algumas pessoas não entenderam, ó queridos irmãos, ainda que pessoas que eram achegados a ela, pessoas do ministério, ela defendia as ordens de nosso Senhor. Ainda que ela viesse a sofrer por ver talvez as pessoas não entendendo e deixando a igreja, ela executava na íntegra as ordens de nosso Senhor Jesus. Infelizmente, algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas talvez não estão entendendo nesses dias, e talvez nos dias futuros outras pessoas não entenderão. Mas é preciso defender o que Jesus mostra, é preciso fazer valer as palavras de nosso Senhor Jesus. Ele mesmo também, nosso Senhor Jesus, viveu momentos como este, quando inclusive em um dado momento ele estava pregando, falando de si mesmo, dizendo que ele era o pão da vida. Jesus disse naquele momento: eu sou o pão que desceu do reino dos céus. Quem deste pão comer terá vida eterna. Ensinava ali aos seus discípulos e a outras pessoas que estavam reunidos, como nós estamos aqui neste momento. Mas, queridos irmãos e irmãs, as palavras eram para todos, assim como é nestes dias, mas nem todos entenderiam, nem todos entenderam e nem todos vão entender. Como não entendeu Jesus, e naquele momento muitos começaram a abandoná-lo. Inclusive, muitos discípulos que ali estavam foram deixando o nosso Senhor dizendo: duro é ouvir um discurso deste. Quem pode ouvir, quem pode entender tais palavras? Não entenderiam Jesus. E certamente, ó queridos irmãos, que assim como a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, e nós também, como quando vemos alguma pessoa se desviar do santo caminho, ele, nosso Senhor Jesus, se entristeceu. Mas ele não iria abajular as pessoas, ele não iria correr atrás, porque as palavras eram a realidade do reino dos céus, assim como são. Então, vendo aquela cena, nosso Senhor volta para os seus apóstolos e diz para eles: e vós quereis ir também? Mas São Pedro tão logo diz ao nosso Senhor Jesus: mestre, para onde iremos? Somente o Senhor tens a palavra da vida. Sim, ó queridos irmãos, alguns ou talvez muitos não entenderam, mas outros entenderam e ficaram firmes na fé. E graças a estes hoje nós temos o que temos, inclusive a fé de que seremos vitoriosos e de que o nosso galardão está preparado no reino dos céus. Assim também agiu a nossa santa e querida Barrosa, com muita convicção e fé. Nas suas palavras ela não titubeava, mas ela dizia com firmeza, porque era Jesus quem lhe transmitia as ordens do reino dos céus. E as glórias então que esta igreja alcançou, ó queridos irmãos, foram se multiplicando porque o povo foi crescendo. A partir da década de 70, a igreja cresceu milagrosamente. Foi um tempo em que a igreja expandiu de uma maneira extraordinária. Inclusive, muitos feitos se deram naquela década. Este templo que hoje nós podemos ver aqui fora construído em 11 meses.
porque o povo se uniu de uma tal maneira, vendo que realmente todo o poder estava a seu favor, a graça de nosso Senhor, as mãos de Jesus estavam em suas vidas, e todos queriam trabalhar, queriam dar o melhor de si, e assim então executavam a obra de nosso Senhor Deus nesta terra, esta Santa Igreja Apostólica. Muitas congregações foram surgindo neste país, de pessoas que ouviam o programa A Hora Milagrosa. E a fé, irmãos, era esplêndida na vida daquele povo que ouvia lá em sua casa o rádio. Sintonizava ali o programa A Hora Milagrosa, muitas vezes ouviam mais chiado do que palavras, mas estavam lá atentos para ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, porque reconheciam ali o poder e a graça do reino dos céus. E isso não era por acaso, irmãos, porque realmente o poder de Deus estava ali. Aquelas pessoas que ouviam aquele programa com tanta fé, colocavam ali um pouco de água, um pouco de óleo para serem ungidos, e no momento próprio as pessoas faziam uso daquela água e daquele óleo. E muitos milagres aconteceram na vida daquele povo. Pessoas que davam tanto valor ao programa Hora Milagrosa, que em alguns casos saíam de madrugada andando para ir na casa de outrem para ouvir o programa, porque em suas casas nem mesmo rádio tinha. Não tinha rádio, mas tinha amor e anseio para com a obra de Deus, o nosso Pai, nesta terra. E reconheciam ali naquele programa o poder e a bênção do reino dos céus. Sim, queridos irmãos e irmãs. Assim, então, a nossa Santa e querida Barrosa foi executando o seu poder a favor da igreja, e este povo foi crescendo em número e também em fé. E através do nosso santo e querido irmão Aldo, hoje somos o povo forte, destemido, convictos de nossa fé, certos de que um grande milagre ainda Deus nosso Pai irá realizar na Igreja Apostólica. Sim, eu disse, um grande milagre Jesus e Deus nosso Pai tem para executar na vida deste povo, desde que prevaleçam fiéis, como fora formado através da Santa Barrosa, com as ordens de nosso Deus e Pai. E este milagre, ó, queridos irmãos, fora relatado nas Sagradas Escrituras. É o arrebatamento de um povo que Jesus disse que viria para levá-los para o reino dos céus. Um povo que seria preparado nesta terra para ser levado ao reino dos céus em um milagre muito grande. E, ó, queridos irmãos e irmãs, sim, Jesus, nosso Senhor, falou a respeito disso e fora registrado nas Sagradas Escrituras. Eu trouxe aqui alguns relatos onde nós podemos observar nosso Senhor falando, e está lá em Tessalonicense, na carta 4:16 em diante, onde assim diz nosso Senhor: porque o Senhor descerá dos céus, diz as palavras, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles, e entre nuvens encontraremos o Senhor nos ares. É preciso crer para ver. É preciso viver para que também aconteça. Viver a vida plena com o reino dos céus. Viver o que aprendemos nessa Santa Igreja Apostólica. Outra vez diz nosso Senhor, e está escrito em Coríntios 15, 51 e 52, nos dizendo: eis que vos digo um mistério, é que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Queridos irmãos e irmãs, as palavras de nosso Senhor Jesus são fiéis e todas acontecerão, como Ele disse. Para isto Ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Nós podemos ler também em São Mateus 24, 40, 42, onde assim está escrito: 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Todos nós queremos ser levados, não é mesmo? Mas para que nós possamos ser levados, nós precisamos levar o quê? Uma vida de consagração, uma vida de obediência, uma vida de santidade, de pureza nesta terra. Ainda que exista escuridão, nós precisamos brilhar. Ainda que exista lutas, nós precisamos imperar com o poder do reino dos céus. Nós precisamos e podemos, é claro, vencer as lutas. Para isso, Jesus formou a Santa Avó e formou o Santo Primaz Irmão Aldo, para que nós possamos vencer. E nós venceremos se nós crermos. Porque em Apocalipse também está escrito assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que eu vos digo melhor, eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra das profecias. Queridos irmãos e irmãs, guardemos as palavras da profecia ou das profecias de nosso Senhor Jesus. E saibamos que essas profecias, muitas delas precisam acontecer em nossos dias, para que a principal de todas, o arrebatamento de um povo, aconteça em nosso viver e em nossa igreja como povo apostólico. Não tenhamos dúvidas das palavras de nosso Senhor Jesus, porque todo o poder do reino dos céus lhe foi dado, e ele distribuiu ao seu povo, ao povo fiel nesta terra. Distribuiu a Santa Avó Rosa, distribuiu ao Santo Irmão Aldo e distribui a todos nós, se vivermos em santidade e em prudência aqui nesta terra. Ouçamos neste momento mais um hino que o coral apresentará para que a nossa reunião seja encerrada. Um hino maravilhoso que fala a respeito da nossa santa e querida Avó Rosa. Uma Rosa que esteve à frente dessa igreja e nem tão somente esteve, mas está, para que nós possamos olhar para ela e nela se espelhar, para que o perfume que ela tem possa retransmitir a nós as bênçãos do reino dos céus. E dessa feita, este mesmo perfume, este mesmo poder, essa mesma santidade nós possamos viver e também distribuir aos que estiverem ao nosso lado, nos vendo, nos abraçando, contagiando conosco do reino dos céus. Ouçamos o coral com o hino Rosa, Flor Maravilhosa.
Muito obrigado a todos por sua presença em nossa reunião. E convidamos a todos também para a reunião que teremos amanhã, no mesmo horário, aqui em nossa sede. Aos que nos visitaram nessa oportunidade, desejamos que tenham se sentido bem ao ouvir as palavras dessa Santa Igreja, que tenham entendido. E se alguma dúvida tenha pairado em seu ser, poderá nos procurar em momentos oportunos para tirar tais dúvidas e, por conseguinte, também vir em outras reuniões, participar conosco para aprender um pouco mais a respeito da nossa fé apostólica. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo esteja na vida de todos. Amém. Convido os irmãos para ficarem em pé, para que então possamos encerrar a nossa reunião. Com a reverência de todos, eu oro a favor de toda a igreja e cada um particularmente poderá fazer a sua oração. Santíssimo Deus, onipotente Pai Criador, cremos que em teu santo reino e na tua glória, ó Senhor, tu mesmo ouve as nossas vozes neste momento. Que o Senhor ouve o clamor do teu povo neste momento, ó Senhor Deus. Aqui estamos reunidos com o propósito de te bendizer, estivemos aqui com este desejo, porque cremos que o Senhor nos abençoa, nos fortalece, mas o Senhor também ouve as nossas preces. É com esta fé que o teu povo neste momento ora a ti, ó Senhor Deus. Sim, ó bondoso Deus e Pai, muito obrigado do profundo do nosso coração por este momento que para nós é tão especial. Estarmos reunidos na Santa Igreja Apostólica, a igreja do outro Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus, é um privilégio tão grande. Cremos que através de teu Filho, nosso Senhor Jesus, nosso eterno Salvador, o grande milagre acontecerá em nossa vida como igreja. E que este povo já está sendo preparado ao Senhor Jesus para habitar na glória que o Senhor preparou para todos nós. Santa e querida Borrosa, Santa e querido irmão Aldo, e esteja presente constantemente na vida deste teu povo, ó Santo Profeta. A vida realmente é de muitas lutas nesta terra e o Senhor bem o sabe. Muitas vezes muitos dissabores acontecem, mas, ó querido profeta, tu tens a força para nos fazermos vencedores. Aqui neste altar tem muitos nomes do teu povo que te ama, que te adora, que crê em ti, ó Santo Profeta, que crê na Senhora Santa Borrosa como Consolador e em nossa Mãe Virgem Maria como Santa Mãe Santíssima no Reino dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus, mas também Mãe de todos aqueles que creem em Jesus como Príncipe da vida, como Rei, nosso Salvador. Por isso, ó Santa Mãe, eu te peço, ofereça acalento a estes que necessitam da tua graça. A vida nesta terra realmente não é fácil. Talvez alguns possam estar passando por dores, desunião na família, ó Santa Mãe, desemprego, são tantas as lutas. A Senhora tens o privilégio de visitar a todos estes que neste momento clamam por ti. Livra-os do mal, faça-os felizes e bem-aventurados. Querido e santo profeta irmão Aldo, então encerrando essa reunião, eu entrego este povo apostólico aos teus santos cuidados, porque como nosso pastor, os teus olhos estão voltados para nós, e o Senhor não deixará o lobo devorador nos destruir, mas o Senhor nos guardará e nos protegerá. É por isso que, encerrando esta reunião, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome como o santo profeta de nosso Senhor e com o desejo de que seja para todo sempre. Nós assim dizemos. Amém.